Concluindo essa parte, como eu te falei, eu também sonho muito e, assim, Abdu'l-Bahá desenhou para mim. Realmente. Eu tive um sonho com ele, onde ele disse claramente: amarás um homem mandado por mim. Puxa vida. E eu lá no sonho, e tem mais. Aí ele pegou, apareceu daqui para cima um par de olhos azuis, que depois eu fui ver de quem que era, e eu fiquei impressionada. Aí eu amanheci o dia inebriada, né? Falei, puxa. Aí eu falei, meu Deus, Abdu'l-Bahá falou isso. Tanto era que eu me lembro até hoje com nitidez, quando é Deus falando ou Abdu'l-Bahá, eles são muito claros no que aquilo é uma impressão digital na gente. Então, assim, eu vi aqueles olhos e eu fiquei feliz na minha vida, né? Falei, Senhor, eu já realmente só o senhor desenha, que eu ainda fui abusada. Eu falei, homem feio, não, por favor. Ainda brincando na minha tristeza, eu falei, feio nunca mais. Deixa eu Aí, contar um pouquinho agora, um não, tem que pedacinho. terminar essa Tá bom. parte. Aí, escuta, né? Eu fui, é, houve essa reunião lá no Sultanier, e eu fui uma das últimas a chegar no ponto, lá eram 11 O horas da sonho passou, noite. né? O sonho O sonho passou. passou, porque Aí houve esse evento, né? Esse evento. não, exatamente. Houve o evento, só que foi no evento que eu vi. Aí você fica um tempo, né, com o sonho lá guardado. Eu até namorei uma outra pessoa que tinha os olhos verdes, Pensou que fosse mas ele. eu falei, não, não é esse. Não é esse. Era Porque azul, eu esse já é estava. verde. Como foi a Abdu Barra que falou, eu não tenho muito essa coisa de São Tomé, não. Entendeu? O impacto do amor de Barraulá é tão grande que Ai, ai. hum, levou 2 semanas, eu já me apaixonei por Barraulá profundamente. E me sinto grata até hoje. Imagina o nosso privilégio, o nosso presente nessa terra. Sem dúvida. Eu que assim me senti a última das pessoas, né, toda fracassada, e ganho um presente deste tamanho. Mas aí, voltando, eu entrei no ônibus, aí não tinha. Eu sentei lá no meu canto. Daqui a pouco entra Jansson. Estava tudo escuro, a gente não se viu. Aí ele falou: onde tem um lugar para mim? Só tinha um lugar do lado de quem? Do meu, né? Rapidinho. É porque o que acontece? No ônibus, eu fazia parte de organização das pessoas. Então, eu fiquei conduzindo todo mundo, eu mais duas barragens, bem depois que nós organizamos todo mundo, checando se estava todo mundo certo. Nesse momento, o ônibus já apagou a luz e eu fui o último a subir. E eu perguntei, está escuro? Já estava tudo, já Tem, estava tudo arrumado. já tava, eu falei, tem uma vaga para mim. Quem tem uma vaga do lado aí? Aí ela disse, eu aqui, ó, aqui do lado tem uma vaga. Aí quando eu fui, que eu sentei, estava tudo escuro. Aí ela continua, eu só olhei ela assim. Então, aí mostra os seus olhos, por favor. Ela, Chega ali bem perto. Você falou isso? Mas muita gente não conhece os olhos dele. você Chega já ali pertinho. sabe. Ô, Ele tem um par de olhos. Olhando bem assim, é pretinho. daí não dá para ver, não dá. É da cor do mar mesmo. Uma coisa Ô, muito. Beatriz, desculpa, você perguntou para ele, deixa eu ver seus olhos? Não, até então Não, não. Não, É, não. Deus não faz não. nada assim. Até Você então eu não sabia de imagina, nada ainda. né? Porque o que aconteceu ainda tem muita história pela frente, porque nós fomos para lá, aí nós fomos conversando, né? Todos dois de óculos, ninguém viu o olho de E ninguém no escuro, escuro, apagado a luz. e fomos chorando as nossas pitangas até o Sultanier. Você sabe que chegando lá, homens para um lado, mulheres para o outro, cada um para o seu canto. De manhã eu estou lá na fila do café, quando alguém me chama assim, quando eu olhei para trás, foi aí que eu vi. Eu tomei um susto, Aí porque veio o se lembrou sonho, do sonho. e eram os olhos dele. Falei, meu Deus, mas eu fiquei quieta, né? Eu sou doida. Falei assim: olha, meu filho, Abdu'l-Bahá te destinou para mim. Mas não foi assim. Ele estava indo, olha como Deus faz as coisas. Ele estava indo abrir uma filial da empresa dele em São Luís. Ele já estava meio enjoado do Rio. E eu estava indo morar no Recife com o meu cunhado, que é americano, e a minha irmã. Meu cunhado foi convidado para dirigir a escola americana de Recife. E me Ah, chamou para trabalhar com ele e minha irmã. Eu sou professora de inglês. Aí, imagina.
os nossos planos eram esses. A gente passou um final de semana maravilhoso, eu com a minha cabeça rodando, né? Eu gostei muito dele, mas não ia falar nada, né? Dá esse mole. Eu tenho certeza que ele gostou de mim. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos, né? O que é que eu vou fazer, né? Aí, pronto, cada um foi para o seu destino. Olha, só Deus mesmo. 6 meses, isso aí era em junho que tinha esse encontro. Em dezembro, nós voltamos para o Rio, eu, minha irmã e meu cunhado. Por quê? Meu cunhado, lá em Recife, tem muito assalto de rua, de bicicleta. E meu cunhado, infelizmente, ele pressentiu que ia ser assaltado, ele ficou olhando para trás e tropeçou, caiu com o rosto no chão, quebrou a boca. Ai, Rapaz, ele teve que sofrer uma cirurgia bucal e colocou não sei quantos parafusos no queixo. Ele ficou horrorizado com esse negócio de coisa, assalto. Ele coisa. falou, Vene, vamos voltar para o Rio, porque eu não vou viver numa cidade onde eu não posso atravessar a rua com medo, porque eles já tinham assaltado muitos professores da Escola Americana de Recife. E a gente morava do outro lado da rua. Que coisa. Aí, meu Deus do céu, voltamos para o Rio. Nós, minha irmã também é Bahá'í, voltamos para o Rio, estávamos na sede Bahá'í, lá numa atividade. Daqui a pouco, quem entra a porta dentro? Jansson. Eu tomei um susto e falei, não vou me empolgar muito não, mas porque ele deve ter vindo pegar qualquer papelada da empresa dele, e eu vou ficar bem quieta na minha, né? Aí você pode contar aí um Aí pouco esse eu chego, pedacinho. né? Eu chego lá, para as atividades. O que que acontece? Nesse espaço de tempo que ela deixou, né? Eu estava namorando com uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa e tinha o Cláudio. Você lembra do Cláudio que faleceu? Cláudio Barrai? Sim, Lembra? lembro. Exato. Ele morava aqui no Rio, nós éramos amigos, né? E ele até conhecia essa pessoa que eu estava namorando na época, nessa época. Mas a gente tinha tido esse trelelê, tinha acabado, tal, tal, tal. Eu tinha conhecido essa pessoa, e ele até tinha conhecido ela, era uma bonita, né? E aí, quando eu chego no salão, e Bia estava maravilhosa lá, hoje eu me lembro, até hoje eu lembro, ela de calça jeans e uma blusa verde Barbie, sabe? Que ela estava, aquele verde. E aí, ela começou a tocar violão e tal. Aí o Cláudio me cutuca assim, diz assim: Janson, quem é essa morena? Essa morena é tão simpática, né? Rapaz, quando ele disse isso, rapaz, ele disse: cara, sai fora, tu sai fora, porque essa aí já tem dor. Muito bem, muito bem. Pois então Ele disse, "Tu é sai-" assim, é Aí, assim que um pioneiro, assim que um casal que realmente estava numa situação, cada um numa situação completamente diferente um do outro, né? Aí, Se aí, dá. aí eu lembro, aí ele falou assim, puxa, Janso, tu quer a loura, a outra era a loura. Ele falou assim, tu quer a loura e a morena? Que ele conheceu, né? Eu falei, não, 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 a loura eu vou deixar para ti, pode ficar com a loura. Mas a morena não. Essa aí, tu sai fora, que essa daí nem vem. Aí ele me chamou lá no corredor, aí ele falou assim, poxa, acho que... Eu pensei comigo, né? Acho que o Barral lá não vai dar uma terceira chance para a gente. Aí ele perguntou, eu gostaria de te conhecer melhor, vamos nos conhecer melhor? E assim foi, de lá para cá, nos casamos um ano depois e estamos aí, graças a Deus, até hoje. Mas Muito foi a bem. Abdul Bahá que me deu ele, desenhado. Padinha, ela omitiu, que ela não quer contar, mas eu vou contar. Vocês querem saber? Ela omitiu. Eu fiquei inseguro, né? Eu pensei assim, rapaz, tem que marcar o território. Chamei ela no corredor, falei isso aí e roubei o beijo dela. Muito bem. Olha, tem um episódio ó, que aconteceu, é muito interessante, né, assim, o comportamento. Uma moça relata, uma Bahá'í, não era Bahá'í na época, conheceu a fé Bahá'í assim, de uma maneira muito inusitada e começou a participar de atividades e tal. E um jovem Bahá'í convidou ela para ir para o cinema, isso, sei lá, 30 ou 40 anos atrás. Então, isso na época era muito comum, né? A gente convidar a Sim. moça para ir para o cinema e tal. É, E no cinema não aconteceu nada, assistiram o filme. Só que sim, ela estava interessada nele, aparentemente mais do que ele nela. Ela sim, conta que, se ela estiver vendo esse nosso podcast, já vai saber quem é, né? Ela conta que ela coloca a mão perto da mão dele na cadeira do cinema. sim, Ele sim. vai tirar a mão.
achando, achando que é para ela ficar mais confortável. Ela vai e Sim. coloca a mão em cima do braço do braço da outra cadeira que ele está sentado, para ver se ele encosta um pouquinho na mão dela, ela põe a mão no Sim. ombro dele, mas ele vai arré do ombro Meu da Deus. mão dela. Ela fala, nossa, esse cara não quer nada. Aí tira a mão da poltrona, termina o filme, assistir o filme. Aí, num determinado momento, ela vai e rouba um beijo dele também. Ela dá um beijo nele. Aí qual que é a reação dele? Ele fala com ela assim: olha, isso foi para mim uma surpresa, você fazer isso. Eu quero saber agora quais são suas intenções comigo. Inverteu a história. Inverteu completamente. Ela falou que aquela atitude dele, ela já sabia, ele era Bahá'í, ela não. Ela já sabia que os Bahá'ís eram diferentes. Os jovens tinham uns comportamentos tão diferentes de outros jovens, respeitosos, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí, naquele momento, ela viu acontecer com ela. Ela ficou, falou: esse cara eu tenho que casar com ele. E aí Não, ela falou com ele: Minhas intenções com você é te conhecer mais. E eu você vê. gostaria de que você me conhecesse mais também. Eles estão casados há mais de 40 anos. É Então, assim, outro é mesmo. incrível isso, né? Mas, gente, Quando agora vamos entrar naquela parte de histórias, ensino. acontecimentos. Vocês já casados, teve todo esse Romeu e Julieta espiritual, porque Certo. não foi qualquer coisa, não. E esse sonho como do Barra não foi qualquer coisa. Como é que é a vida suas depois? Casaram, atividades barrais, vocês viajam muito também. Como é que é hoje a comunidade aí de vocês? Como é que são as experiências como casal, né? A gente entra já já. Eu só vou finalizar um pedacinho do ensino no Maranhão, porque Ah, é tá bom, tá interessante. bom, tá Só um bom, pedacinho para entrar nessa fase. O tá bom. que que aconteceu? Quando eu me tornei Bahá'í, aí já na outra semana já houve Eleição. eleição para a Não, mas Assembleia. naquele sonho que você sonha voando, aí depois você se tornou Bahá'í naquele Sim, período. porque Bahá'í, começamos a fazer atividades, né? Tínhamos alguns municípios que a gente ia com eles, fazer viagem de ensino. Certo. E uma desses lugares que a gente foi era Paço do Lumiar, que é a cidade natal do Jorge Nilson. E o É. Jorge Nilson tinha 12 anos. Eu conheci o Jorge Nilson com 12 aninhos, Nossa, que a coisa. criança. E a É. gente fazia reuniões assim, na frente da casa, assim, no quintal, botava as cadeiras, né? Aham. Quando a gente estava reunido, eu, no caso, na época, a minha primeira esposa, a mãe das crianças, né? E mais seu caso, Rai, a esposa, o Jefferson, Rosinha, aquele pessoal todo, a família Moreira, que é a Da Conceição, a Conceição. Vera, que é esse pessoal. Então, nós estávamos naquilo ali tudo e tal, e a dona Fará, que era a mãe do seu caso, Rai, e de repente a gente está ali e o Jorge Nilson estava brincando de bola, assim, com outras crianças longe. E deu um chute com a bola caiu no meio da reunião. Caiu exatamente no colo da dona Fará, que era a mãe do senhor Casuraí, uma senhora que nem falava português, mas um olhar, um amor quando Nossa. ela olhava você, meu Deus, era assim, era assim. E nisso a bola cai e ele veio pegar a bola, mas com vergonha, porque tinha caído, né? Chega mais para a direita sua que você está saindo do Pensando, vídeo. aí a bola caiu exatamente no colo dela. E ele veio meio que com Acanhado. medo de levar uma bronca, né? E aí ela pegou aquela bola com aquele olhar terno, profundo que ela tinha e deu aquela bola para ele, sabe? Eu acho que naquele momento ali, eu acho que ali que foi a hora que Bahá'u'lláh escolheu o Escolheu o Jorge. Jorge Nilson. Isso aí eu acho, essa parte seria interessante contar. E Muito depois tiveram lindo. mais outras coisas interessantes. Eu não sabia nada. Me elegeram como coordenador. Aí, primeira reunião, falaram não sei o que, não sei o quê. Aí um falou assim, eu secundo. Aí eu falei assim, o que é secundar? Aí Paulo lá me deixou 6 anos sendo coordenador. Fiquei reprovado todos esses anos. Até eu aprendi, eu gostava de falar muito. O coordenador é o último a falar. Fiquei 6 anos. Aí depois ele me deixou. Aí eu, para poder aprender. Agora ela pode continuar Nossa, mas esse episódio aí com o Jorge Nilson foi realmente espetacular, viu? espetacular. Porque são coisas assim que
eu fico imaginando, na época, isso que é importante a gente fazer muitas reflexões sobre os momentos que a gente vive na fé, né? No caminho de Deus, porque, com certeza, aquele episódio daquela bola caindo no colo de uma pessoa, aquela pessoa devolvendo a bola, é um acontecimento corriqueiro. Mas eu Aparentemente banal. mas eu acho que no mundo espiritual, aquilo foi assim, chispas de amor ali, ela pegando na bola com esse carinho todo. Aquele amor, ele pensando que ia levar uma bronca e não levou bronca nenhuma, ela foi e deu com todo o carinho, com um sorriso, com uma espiritualidade, meu Deus. Exatamente, aquele, no mundo espiritual, aquilo ali, aquele acontecimento não foi corriqueiro. Com Foi certeza. um acontecimento muito especial. Mas podem continuar, a fala sua está Agora a ótima. Bia continua. Não, então, sobre o ensino, quem É, me e vocês ensinou. casaram, né? Já Casaram. aqui no Sim, Rio, depois de mas casado. antes, É. quem me ensinou sobre o ensino foi Sérgio Couto, né? Ali foi uma grande escola. Ali eu vi coisas que só Deus sabe. É uma escola maravilhosa, maravilhosa. O trabalho dele é qualquer coisa de transcendental. Ali você via a transformação da pessoa, a cura da pessoa, e muitas entravam para a fé, outras não, mas elas saíam diferentes de lá, sempre foi assim. O amor dele por Bahá'u'lláh, eu nunca vi algo igual. Sinceramente, Isso é uma dedicação muito grande. imenso. É uma coisa que, para mim, assim, é inesquecível. Então Então, você é pioneira na própria terra, né? aqui, né? É, é. Sim, não, porque a gente, fui para Niterói, né? Eu fui para Niterói, onde os meus pais moravam, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida na época, né? Meus filhos tinham avós, aquela coisa toda que deu a reestruturação da família de novo, né? E foi aí eu começamos a ensinar aqui em Niterói. Eram muitas atividades de ensino em escolas, na rua, sempre. Aí eu comecei a desenvolver a música, porque a parte da minha história toda do ensino é muito com música, porque quando eu cheguei, logo houve um festival, um festival não, houve um concurso para que os músicos fizessem algumas músicas, porque ia sair um CD Bahá'í aqui em Niterói. Sim. Aí Vocês os tiveram músicos um estavam conjunto lindo aí, reunidos, né? Tiveram sim, um conjunto lindo aí. sim. Aí nos reunimos, nos unimos, na verdade, e eu, tudo bem, eu sempre toquei violão, mas eu não era compositora. E eu fui direto para Bahá'u'lláh pedindo a ele umas músicas, né? Para que eu. Olha, Padim, Deus é sempre misericordioso comigo. Eu fiz 4 músicas de inspiração Bahá'í e as 4 entraram nesse CD, entendeu? Então, se foi o maior prêmio da minha vida. E aí tudo era em torno da música. Nas ruas, a gente ia com violão, ia com tudo para as praças. Sempre foi assim, uma comunidade muito forte essa aqui em Niterói. Quando nós nos casamos, nós continuamos com as atividades, mas fomos para o Rio também, né? Moramos um tempo no Rio e ali nós desenvolvemos uma atividade, nós dois íamos para a praça ali em Copacabana ensinar a fé com música. Olha, a gente ia com violão, panfleto, folheto, tudo, com banquinhos e tudo mais. Caixa de som. Caixa de som, tudo. E Aí nós aí colocávamos, né? ele organizava Nós tudo. passamos um ano fazendo esse trabalho na Praça Siqueira Campos, aquela praça em frente à sede Bahá'í. Ali, aos domingos, a gente chegava com o carro, estacionava, abria a mala, tirava o som. A sede Bahá'í local, né, Janson? Local do Rio, em Copacabana. Isso. Nós tirávamos, colocava a caixa de som, que tinha bateria, durava 8 horas a bateria, a gente ligava, eu trazia os banquinhos que abria e fechava, botava 10 banquinhos assim, ela aqui, a caixa de som, na bateria, eu ligava o som todo para ela, ela começava a tocar, eu pegava os folhetos, enquanto ela ficava tocando um pouquinho ali, as pessoas estavam nos banquinhos, eu digo, quero fazer oração, sabe? Aí eu ia falando, né? Ela tinha lição nessa parte, mas ela fazia parte de cantar. Então eu ia captando as pessoas vinham e sentavam nos banquinhos. Às vezes sentava 2, 3, ela começava a cantar, outros iam chegando mais, e a gente começava a falar da fé. Aqueles que se interessavam mais, que queriam saber mais, a gente estava do lado da sede, a gente já mandava ir para a sede, né? Geralmente estava aberta, né? Então já ia para lá.
Então, nós ensinamos pessoas de outros países, que lá Copacabana é cheio de turistas, pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos e outras pessoas mais dali. Então, a gente não sabe esse trabalho, qual é o resultado dele. Nós Sim, plantamos, né? Jogamos a sim. semente. Agora, onde a Exato, semente brotou, nós não sabemos. Esse exato. foi um ano que nós fizemos isso. É, Agora continua. isso, uma das outras coisas. Aí, depois, sempre fizemos ensino com a comunidade, né? Sim, Sempre indo para a rua ensinar, e muita gente vem por conta disso. Uns ficam, outros não, é imprevisível. Mas eu sempre me lembrava que a Bidu Barra mandou uma serva, né, ir ensinar em determinado local, e ela passou lá 2 anos. E ela voltou muito triste, disse para ele assim: Ó, Abdu Barra, eu não consegui fazer nenhum barrai. Ele falou assim: mas quem foi que disse que eu mandei você fazer barra? Eu mandei você jogar a semente. O resto é com Deus, é com a pessoa e com Deus. exatamente, Aquilo me exatamente. deu um alívio quando eu Olha, li isso. E é, até hoje é assim, é, né? eu acho que Nós, não tem nenhum trabalho, não tem nenhum serviço que a gente faz com amor, como esse amor de vocês nesse período que vocês estão relatando, que é infrutífero. Não tem a mínima possibilidade de ser infrutífero, porque nada que a gente faz com amor deixa de ter valor, entendeu? Então eu acho assim que, é igual o Janson falou, semeou. Agora imagina esses turistas voltaram para os seus países, se lá no país dele ele tiver a graça de Deus de conhecer algum Bahá'í, ele A vai gente lá no falava, tipo. inclusive, sobre isso. A gente falava que eles poderiam entrar em conseguimos contato. endereço da sede dos locais e tudo Então, mais. então, eles vão chegar e falar, eu estive no Brasil, lá também tem comunidade Bahá'í, quer dizer, é uma coisa. Vocês lembram de alguns episódios, assim, alguma coisa que aconteceu? Falam, nossa, esse período, esse acontecimento eu não esqueço. Porque às vezes tem coisas que é inesquecível, né? É verdade, nós relatamos esse, porque foi, você imagina, né? Foi muito impactante, foi um dos mais impactantes, porque eu te digo, até o primeiro acorde naquela praça, com todos desconhecidos, eu acho que meu corpo todo tremia. Depois que eu começava a tocar, acabou. Sim, claro. Mas tem também aqui, uma vez por ano, a gente tem umas atividades interreligiosas, né? Ah, Que é muito aparecem. famosa, né? Famosa. Pois é, tem em Niterói e tem no Rio. Já aconteceu muitas das vezes, aqueles trio elétricos, né? Que o pessoal faz, né, todas as religiões, então o pessoal acaba no patrocínio, né? E a gente foi convidado a participar, a Bia com Marta subiram no trio elétrico, cantaram em cima do trio, né? E eu lembro uma das vezes que, eu acompanhando Bia, no caso, né? Se não me engano, ela foi E acompanhando, sempre ensinando também. mas sempre nessa parte assim, ela que fazia. E esse dia, o que que aconteceu? Era para elas tocarem e depois alguém tinha que falar. E a pessoa que era para falar não foi. Só sei que disse assim, Janson, vem cá que é tu que vai falar. Eu digo, o quê? Não, cara. Meu Deus do céu, tinha umas 3.000 pessoas, mais ou menos, né? E não, Em cima do trio cara. elétrico? Subi no trio, rapaz, eu subi no trio elétrico, meu Deus do céu. Eu não estava esperando por aquilo, não estava preparado, não estava nada. Olha, Padinho, quando eu peguei aquela visão espacial que você tem, que você vê aquela avenida cheia de gente. Rapaz, eu não sei o que eu disse. Eu só me lembro, depois eu fiquei perguntando para quem ouviu o que foi que eu falei, porque eu não sei. A única coisa que eu lembro, que bem no final, eu lembrei da frase, aquela frase que é a nossa máxima, né? A terra é um só país e os seres humanos, seus cidadãos. Eu encerrei com isso, né? Mas eu não lembro o resto que eu disse, porque eu pedi, meu Deus do céu, botar esse passo, porque eu não estava preparado. Você está ali numa boa, de repente ter que fazer aquilo, eu me senti, rapaz, eu não sei o que acontecia com o meu rosto na hora. Porque É uma fica coisa assim. assim muito. Olha, teve uma também nessa mesma situação, que era todo ano isso. É um encontro interreligioso. Então, Padinho, vem todas as religiões, né? E em cima de um trio elétrico elas tocam músicas e cantam e tudo mais. E a fé Bahá'í escalada entre uma daquelas. E a gente tem que ficar perto do trio, porque não sabe a hora que vai ser chamado. E no início seriam os católicos a começar. Nós estamos lá, eu e Marta, tranquilas, né? Os católicos vão na frente, a gente vai depois já. E assim, a Avenida Atlântica inteira cheia. Uma Puxa vida. coisa apoteótica mesmo. Aí falaram assim: eu só ouvi no microfone: olha, os católicos vão se atrasar, entra a fé Bahá'í.
Nós abrimos o negócio. Olha, o trio elétrico tem uma escada assim, íngreme. E a gente, com aqueles violões, subimos lá e tal, tal, tal. O cara liga rápido, vamos lá, começa aí. Aí a gente respira fundo e você canta para 10.000 pessoas, versículos de Bahá'u'lláh e algumas músicas. Meu Deus, foi uma das maiores emoções. Sempre é assim, é surreal. Aquele silêncio, aquele povo todo te ouvindo. É uma coisa magnífica, extraordinária. E só duas vozes e dois violãozinhos, hein? Enquanto os macumbeiros com 300 tambores, os evangélicos com bandas apoteóticas e nós lá, mas a gente, com os versículos sagrados, geralmente somos imbatíveis. É incrível. É voz e violão, né? Voz e violão. Deixa eu contar uma historinha para vocês que eu lembrei, que essa é bem legal também. Ô, Janson, só comentar o que você falou, que é muito também significativo, essa que acontece, acho que com todos os amigos que tiveram o privilégio de fazer ensino, acontece um episódio assim, de repente alguém te chamar para fazer uma apresentação qualquer e você não estava preparado naquele momento. Então, tem textos, tanto na Bíblia também, que você sabe, e Abdu'l-Bahá tem numa de suas epístolas, ele fala, nesse momento, abre a tua boca e eu colocarei nela aquilo que tu há de dizer. Isso foi isso que Então, aconteceu. pois é, por isso que eu acho que depois a gente nem lembra o que falou, porque não era da gente, né? É verdade. Muito legal. Mas conta aí o que Deixa eu contar. Eu acho que é bem legal as pessoas que vão nos ouvir, acho que eles vão gostar dessa. Quando eu fiz faculdade no Maranhão, eu me formei em administração. E, na época, na minha turma, tinha mais ou menos assim, talvez uns 30% a 40% de evangélico, o resto de católico, e não era só eu. Então, como aquele ambiente de universidade, que vocês conhecem muito bem, é um ambiente até um pouco especioso, é uma coisa que às vezes a gente não tem um ambiente para falar. Então, eu nunca falei da fé Bahá'í, eu era sozinho Bahá'í naquela turma toda. Então, quando chegou na época da minha formatura, eu até pedi para o lá de Brasília, não é? O Tom Araújo, para ele ir lá poder me ajudar, né, a fazer alguma coisa aí, mas o Tom não pôde, não deu para ele ir, então fiquei mesmo só eu. E aí, quando eu fui lá, quando nós fomos na missa, na igreja, onde ia ter tudo lá, eles disseram que ia ter toda a comemoração, como tinha quase que meio a meio, evangélicos e católicos, né? Então, que teve culto, né? Numa igreja evangélica e teve a missa, né? De formatura para os católicos, mas também qualquer um que quisesse ir, poderia ir. E só eu de Bahá'í. E eu queria fazer alguma coisa. Aí eu fui para o padre e perguntei para ele. Falei para ele, contei que eu era Bahá'í e tal, 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 e que ia fazer uma oração. Ele disse que eu não podia. Que eu poderia, que eu fizesse, então, lá no salão de festa. Mas lá, aí eu fiquei muito, muito contrariado com isso. Mas, mesmo assim, eu também sou uma pessoa teimosa um pouco, sabe? Às vezes eu sou teimoso. perseverante. Eu peguei o livro de oração, tem uma oração linda que fala que permite que as religiões concordem, né? Você sabe qual é, né? Aí eu fui ler essa oração, levei o livro comigo, e eu vou ficar, tipo assim, engatilhado, né? A gente fala, né? Ficar engatilhado, né? Para na hora que você tiver a oportunidade. Aí o que que acontece? Quando eu chego, já existia dentro da turma, tinha o Paraninho, tinha o que estava responsável para coordenar, o que ia já tinha, eu não era nenhuma dessas pessoas. E nisso só que eu já tinha chegado. Essa pessoa que ia apresentar, que ia coordenar, não tinha chegado. E aí, na hora que eu cheguei, ele disse, Jansen, vem cá, tu que vai coordenar, o fulano veio, é você. Aí, como eu que ia coordenar, Você colocou no programa. eu desobedeci. Desculpa, mas eu desobedeci. Aí, o que que aconteceu? Eu fiz tudo que tinha que fazer, tudo certinho. Aí, agora eu gostaria de fazer uma oração. Aí eu abri e fiz a oração. Aqui todo mundo em silêncio, aquela oração, muito linda, né? Permite que a religião se comporte, sabe como é que é? Quando terminou, veio muita gente até mim. Que oração linda, me agradecer. Não incentivou essa oração, mas não foi uma nem duas, foi mais de 10. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Deus me presenteou, porque o Tom não pôde ficar, não pôde me ajudar, ninguém pôde. Eu fiquei me sentindo só, entendeu? Mas quando a gente está só, por mais só que a gente esteja, Deus nunca desampara a gente. Exato, exato. Olha, no nosso casamento, eu e Bia, nesse dia que aconteceu o nosso casamento,
Foi um dia que teve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. Uma chuva daquelas que dá nó no trânsito, de tudo que é jeito. As cadeiras que nós tínhamos alugado era para ter chegado de manhã, já estava na hora, estava tendo já o casamento, as cadeiras não tinham chegado. Todo mundo ficou em pé. Foi uma coisa atrás da outra, um imprevisto atrás do outro. E mesmo assim, eu entreguei tudo nas mãos de Deus e eu disse assim: só quem não pode faltar aqui sou eu e ela, o resto pode. E o celebrante, Celebrante, mas não fez nada. Farrade. Foi farrado. Pois é, e aí assim foi, entendeu? E assim foi, e não deixou. Depois, foi chegando no meio da cerimônia, todo mundo devagarzinho, botando ali, sem fazer barulho, e quando a gente olhou, já estava tudo montado. Olha, são acontecimentos. Esse acontecimento do casamento é fantástico. Esse de que o padre não permitiu e acabou você coordenando o evento e se colocou no programa. São tantas. Eu lembro de você contando isso. Nós estávamos no interior do Ceará. Dona Safa, mãe da Faridê, Gilda, não, Dona Safa, Faridê, eu e acho que Gilda. Tinha uma outra pessoa. Agora, nós estávamos numa cidade chamada Aquiraz, que era a antiga capital do Ceará. Para você ver como é que são as oportunidades, e muitas vezes a gente tem que pedir a Deus sabedoria, né? Nós estávamos naquela fase, nos anos 70, no começo, meados dos anos 70, que era uma febre de palestra Bahá'í nas escolas. Nós começamos esse projeto em Belo Horizonte, falamos. Quando a gente fala em número, depois que passa assim, 50 anos, a tendência nossa é aumentar o número, né? Eu fico muito preocupado em diminuir um pouco para não exagerar. Mas nós, É, nós fizemos palestras para muito mais de 3 mil pessoas. Outro dia eu contei isso aqui também. E a gente sabia se houve êxito ou não nas palestras em função do número de curso por correspondência. Porque naquela época os folhetos tinham uma é, partezinha que era curso por correspondência, vocês devem lembrar. E aí, quem gostar, todo aluno recebia um folheto. E no final da palestra, quem quisesse para o curso destacar, destacava aí. E e quem era dava. responsável, e quem era responsável por organizar, por coordenar o envio dos cursos por correspondência, era a mãe do nosso querido conselheiro Pesma. Era a mãe dele em Ah, Brasília. mesmo. É a mãe dele, que era responsável em Brasília de coordenar. E ela recebeu, nesse período em Belo Horizonte, mais de 1.000 solicitações de curso por correspondência. Então, nós estávamos nessa fase. Então, nós éramos um grupo de instrutores, que era Gilda, Solange, Gabriel e eu, fomos para Fortaleza. Ficamos lá um período, lá, 6 meses, eu acho. E, numa das atividades, nós fomos para o interior, para essa cidade de Aquirás, também dar curso por correspondência, também dar palestra e oferecer curso por correspondência. Nós chegamos a uma escola, pedimos, explicamos que éramos barrais, o que a gente estava propondo fazer, porque a palestra era uma palestra sobre revelação progressiva. Era metade da palestra a gente falava sobre todas as religiões e a outra metade só sobre a fé Bahá'í. Porque a gente falava de cada manifestante, quando chegava em Bahá'u'lláh, falou, bom, agora o Bab e Bahá'u'lláh, como são dois manifestantes pouco conhecidos, nós vamos falar um pouco mais sobre eles. E falava. Aí nós oferecemos isso numa escola. A diretora adorou, falou: não, vocês podem. Só que nós fomos com a intenção de oferecer a palestra. Enquanto eu estou contando essa história, vocês estão lembrando de outras, né? O objetivo era oferecer essas palestras de manhã, para que na parte da tarde a gente fosse dar as palestras. A diretora adorou e a gente substituía um professor que se ausentou, ela não foi trabalhar naquele dia, a gente substituía a aula dele, ou numa aula de um professor de história, ou geografia, ou de educação moral e cívica, que era uma disciplina na época, né? Aí a diretora, nossa, que maravilha, e hoje, por um acaso, faltaram 2 professores. Vocês podem dar palestra agora? Nós não tínhamos preparado nada, os folhetos, tudo estava em casa. Aí nós falamos, não, a gente pode vir à tarde. Aí ela falou, tudo bem, pode ser à tarde, só que à tarde é outra diretora, e a diretora geral da escola também vai estar aí, é bom que vocês conhecem ela e tal. Aí a dona Safa, experiente, mais madura, mais sábia, falou, não, não,
podemos sim, nós vamos dar a palestra agora, e à tarde a gente traz os folhetos. E demos as Bom, palestras. Acabou dando palestra em 3 turmas. Quando foi à tarde, nós voltamos para entregar os folhetos para aquela diretora, para entregar para os alunos da parte da manhã. Aí a diretora era uma senhora, não lembro se ela era evangélica, católica, e religião ela professava, mas ela não autorizou. Ela falou: não, 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 aqui é um colégio católico, não tem nada de ensinar outra religião. Não, a gente não vai ensinar outra religião, vai falar sobre todas, inclusive sobre Jesus. Ela falou: não, não, aqui não. Então, se nós não tivéssemos aproveitado a oportunidade de manhã, a gente não tinha falado para 150 alunos, que eram mais ou menos 50 em cada turma. Então, essa história do Jansson aí me lembrou essa. São oportunidades que surgem e que a gente não pode perder. Você e Marta lá esperando primeiro os católicos apresentarem, depois eram vocês. Mas eles não vieram, vocês tinham que estar pronto ali. Não pode perder a isso oportunidade, né? tudo não pode mesmo, é a mão de Deus, e você sente que ele te empurra lá para cima. Todo ano isso acontece, é um encontro magnífico entre interreligioso, né? Todos gostam uns É dos o, é o, outros, é é muito o, bacana. é o mesmo que, acho que Inaê também participava de Sim, uma. sim, é isso mesmo. Todo mundo que aqui participa Ela desses também encontros. está aí em Niterói, Inaê? Não, atualmente ela está no Rio, eu acho. Há muito tempo que ela está no Rio. Não, ela estava em São Paulo, aí voltou para o Rio, eu acho. Ela tá... Ela e a mãe dela. Então, esse também é o mesmo programa, gente, Sim, que a sim. Inaê, de vez em quando, a gente vê na internet. É isso. Inclusive ela e a mãe, a Mariluz. Mariluz, elas que estão sempre à frente disso daí. Né? Aham. E, de vez em quando, muda um pouco a configuração, eles não estão mais fazendo no trio elétrico atualmente, né? Eles marcam esses encontros em locais específicos, né? E aqui no Rio de Janeiro, e também é muito legal. Mas quando era para música das religiões, eu gostava mais. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E atrai um público maior também, né? Porque vira show, né? É, eram shows maravilhosos, entendeu? Nossas religiões, praticamente todas vinham e cantavam suas músicas, entendeu? Uma coisa lindíssima. E dava aquela sensação de confraternização, como tem que ser, né? É. Então, a gente vivia ali o sonho, da unidade das religiões, naqueles momentos, Eu acho, acontecendo. eu acho super interessante todas essas narrativas de vocês e tudo, porque mostra como é que é a vida no caso de vocês, de um casal de pioneiros, né? De um casal de amigos que se dedicam à fé e tudo mais. E muitos perguntam, né? O que é ser pioneiro? O que eu tenho que fazer para me tornar pioneiro? Eu sempre digo que pioneiro a gente pode ser todo dia, toda hora, né? Porque se você está na rua, está no supermercado, está na padaria e alguém começa a conversar com você e por alguma razão você provoca uma conversa que entra na questão espiritual, moral, ética e fala de religião e você fala da fé Bahá'í para aquela pessoa que naquele momento está ouvindo pela primeira vez, você naquele momento para ela é pioneiro, né? Você está Sem sendo o dúvida. primeiro a falar da fé. É verdade. E para você ver, Deus move todas as coisas conforme ao seu bel prazer e o santo prazer de Deus, que é a nossa felicidade e que a gente fale dele para as pessoas. Nós estávamos em Brasília com uma vida de sonhos, porque então caímos, adivinha onde? Na fazenda dos Frasnunquieves, todos músicos. Então, É, assim, Sue e nós Jack. alugamos a casa da filha deles, que mora nos Estados Unidos. E ali pertencemos à comunidade de Nova Betânia durante esse ano. Então, assim, eu estava no melhor dos mundos, dando aula, trabalhando com a Sul Frasnunquiewicz, que na escola Affinity Arts, que é para os pequenininhos, né? Tem a Escola das Nações, que foram eles os fundadores, e Sim. depois eles abriram a Affinity Arts, que é só para os pequenos, uma coisa maravilhosa, toda de inspiração Bahá'í e com música também. Mas Bahá'u'lláh nos chamou, tem que ir cuidar dos pais.
e nós viemos para cá. E eu me lembro que eu vim, claro, por amor aos meus pais e a Deus, mas assim, eu estava um pouco triste, né? Porque eu amei estar ali no meio daqueles músicos todos e a gente falando da fé e trabalhando junto, éramos uma locomotiva juntos. Mas tivemos que vir. E hoje, para você ver, somos pioneiros aqui em São Gonçalo, onde os meus pais viviam, né? Sim. E estamos aqui até hoje. Minha mãe está aqui pertinho da gente ainda. E, assim, estamos trabalhando para abrir São Gonçalo, essa cidade que é colada com Niterói, né? Então, assim, Deus sabe o que faz. Sim, sem E dúvida. no meio disso tudo veio essa pandemia que suspendeu todos os trabalhos na rua, né? Não, tínhamos que ficar em casa. Trabalho Então, a externo. partir disso, eu acho que o mundo todo mudou um pouco, todos aprendemos a lidar com o Zoom, Google Meet e por aí. Estamos assim desenvolvidos nessa área online, né? Exatamente. Então, começamos a fazer, nós temos as nossas orações devocionais online ainda, e pedindo a Barraulá todo dia para abrir. Começaram a cair contatos do céu, literalmente, pela internet, eles vão no site, são daqui de São Gonçalo, já tem 3, que Ah, que estão beleza. namorando a fé. E, fora isso, temos também o trabalho com a Alma da Canção, que é o programa do Léo Soares com o Max Willek, e eles me convidaram para fazer parte. Muito bom. Então, quartas-feiras, de 15 em 15, a gente tem aquele programa que você já conhece. E foi através disso que o Jansson, ele é o meu produtor musical, né? Nós já temos eu tenho 2 CDs, agora já é outra mídia, agora é EP. Então, o papo é esse. Já tem um CD produzido, Teu Nome é Minha Cura, que é muito bonito, todo em versículos e tudo mais, que a gente usa como ensino também. E aí, o que aconteceu? A mídia mudou, as músicas são todas através de streams, estão todas virtuais e tudo mais, e nós tivemos que partir para esse campo também, eu gostaria que ele falasse do trabalho nosso com a música e que nós pretendemos ajudar aos músicos barrais brasileiros, porque se você clicar na internet pedindo qualquer música barra internacional, ela é toda produzida, é maravilhosa, mas música barra brasileira geralmente é só voz e violão, ainda é uma coisa meio... Aí você pode falar um pouquinho desse nosso trabalho, Celso. Porque assim, a gente sabe que o mundo mudou com a pirataria, os CDs deixaram de existir, e a única forma que os artistas, os cantores tinham para voltar a conseguir ganhar o fruto do seu trabalho é através de eles inventaram essa forma digitais, que hoje são as streams, que existem bastante, tem as mais famosas, né? Como a mais famosa, Spotify, tem a YouTube, Diesel, Deezer. YouTube, Alexa, e tem muitas outras. Então, o que que acontece? Hoje, o cantor, ele ganha, ninguém mais compra mais no CD. Pode comprar, mas é coisa do passado, né? Você compra Sim. em beira de estrada quando você viaja. Para você comprar numa loja, não compra mais. Então, o mundo mudou e o que que acontece também? As pessoas aqui no Brasil, eu fui ver que os músicos ainda estão muito embrionários, eles ficaram meio que parados. Hoje, se você for na plataforma digital e você colocar música, vai aparecer, mas são músicas internacionais. Nós temos artistas maravilhosos, como Bia Rangel, como Léo, como Max, como tantos outros, né? Nós temos muita gente boa que essa gente está envelhecendo e não está colocando no seu trabalho. É como eu digo para ela e divulgo também com eles quando eu estou junto nas reuniões. Nós precisamos entender que isso é um trabalho, que vocês fazem um trabalho. Esse trabalho, agora, do jeito que ele é colocado nas plataformas, ninguém precisa comprar, é só ir lá e clicar, e eles vão passar a ser remunerados pelos cliques, né? Que são dados. Aquelas pessoas que querem assinar o Spotify, assinam, mas quem não Ganha, quer... como é que eu não entendi? Ganha em função de quantas vezes é ouvido. É, Mas, por causa, mas é milhares de vezes que tem que ouvir para ganhar uma mixaria, né, não? mas são milhares de pessoas. Você tá no mundo da internet. Você São está milhões, né? qualquer pessoa qualquer lugar que seja divulgado e que clicar vai ouvir.
E o que acontece? Melhor ganhar pouco do que não ganhar nada, que os Sim, claro, barriguinhos não claro. ganham nada. Faz o trabalho dele e não consegue. Nós mesmos lançamos um CD que ela falou, que é um CD maravilhoso, é um CD feito só de versículos barrais, musicado por ela, mas com os versículos, né? Sim. Palavras ocultas e tudo mais. É, Um CD, é, nós fizemos é letra de Barral lá e do Barral e é nosso parceiro, principal Meu Deus do parceiro. Rangel. céu, É só uma em pensar parceria. nisso. Exatamente, o maior parceiro. Tanto é que, na época que nós colocamos esses CDs para serem vendidos, a gente dava uma parte para o nosso parceiro, ia para a Assembleia, né? Pois é, então nós fizemos isso na época, a gente fez 3.000 CDs, ainda hoje eu tenho muitos, tem mais de 1.000 CDs guardados aí. A gente já deu, já fez um monte de coisa, já para poder, de qualquer maneira, um tesouro no fundo do mar não adianta. Então, a gente, como aconteceu no lançamento, não teve o que nós esperávamos que ia Eu acho que a ter, divulgação é muito importante, né? muito importante. Pois é. Então, o que acontece? Hoje, o trabalho que nós estamos fazendo, e a gente vai intensificar, às vezes, Bia fica assim, falando, poxa, amor, a gente não está ensinando, que a gente não consegue fazer nenhum trabalho, porque a gente vive viajando, a gente não consegue ficar no lugar, poder fazer. Mas, recentemente, nós tivemos agora, a semana passada, ali é um seminário, né? Um Um seminário seminário Bahá'í, aqui que teve aqui no Rio, teve aqui em no Rio, Niterói. Niterói, com a Karine, né? Karine. Karine. Então, e aonde foi dado um novo enfoque de ensino, que antigamente a gente ia ensinar, a gente se sentia responsável, né? Agora, o enfoque não é mais esse, é você fazer orações e que as pessoas que estão se sintam responsáveis e que você faça elas fazerem, não mais ficar só centralizado em você. Porque no nosso caso, a gente não consegue dar continuidade num trabalho, porque durante o ano a gente viaja no mínimo 3 vezes, 4 vezes por ano. Então, e às vezes demora um mês. Então, nosso perfil hoje, como eu estava falando, não se preocupe, que tudo é ensino. Você cantar, você ser convidada, você cantar os versículos de Bahá'u'lláh, você é conhecida no mundo inteiro. Agora, ela já tem um EP que foi lançado pelo Léo, Max e nós lançamos, né? Você pode depois ir lá no Spotify lá e colocar lá Alma da Canção, que você vai ver já 4 É. músicas que Eu já nós lançamos. recebi, eu já recebi através do Marcos esse convite. E toda quarta-feira, só coincide que na quarta-feira nós temos reunião de estudo no horário do programa, sabe? Ah, É sim. igual tinha um programa de rádio, porque graças a Deus esses conflitos são positivos, né? Porque Sim, tem muita atividade, a gente É escolher o verdade. dia, por exemplo, no nosso Uma Graça de Podcast, a gente divulga um teaser na terça-feira para o programa ir ao ar na quinta. Então, muitos sim. amigos falam, puxa, não pode mudar o dia, logo na quinta-feira nós temos reunião da Assembleia. Não tem como isso. Então eu É falo, por isso que verdade. ele não é ao vivo, ele é gravado. Depois que vai ao ar no dia determinado, ele tá no YouTube, é só clicar lá, Uma Graça de Aí Podcast, já está lá, né? aparece os 80. Mas essa questão da música, eu nunca toquei o meu instrumento, o único instrumento que eu aprendi a tocar de corda era sino. Mesmo assim, agora nem existe mais sino, então eu não toco nada. Mas Foi aqui em casa boa. tem Verônica que toca e tem Rafael que toca. Mas eu acho que ensino em massa, a divulgação, como vocês relataram lá, o trio elétrico, com milhares de pessoas assistindo as religiões se manifestarem, eu acho que é através da música que vai ter um ensino em massa. Porque a Com música é uma certeza. coisa maravilhosa, assim, uma coisa que toca o coração, toca a mente, toca a Toca o alma, né? coração. É A demais. música e a letra, né? Das coisas. A letra, como Abdu'l-Bahá fala sobre a oração, perguntaram para ele se a oração é ação, é atitude, né? Ou é uma ação. Ele falou que os dois. É tanto Sim. atitude quanto palavras, porque às vezes o que emociona Às vezes é a é a palavra. música que emociona, que toca, às vezes é a letra que toca. Exatamente. Mas ele E fala às que vezes os dois. às vezes os dois. Mas ele fala que a gente, na oração, não pode ser como um órgão, que o órgão produz doces e suaves melodias, mas ele próprio não tem a sensação daquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que só tomar esse cuidado. Mas então, música eu acho uma coisa extraordinária, fantástica mesmo. Então, eu acho que é uma divulgação, Bia. Você não deve ficar de maneira nenhuma triste porque é uma forma muito elevada.
Abdu'l-Bahá tem epístolas e epístolas falando sobre a importância da música. Você sabe Isso. melhor do que eu. Então, eu acho que tem mais é que divulgar mesmo e fazer alguma forma de, sei lá, criar um festival que convide todos. Já foi tentado várias vezes e eu lembro na época, nos começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, o Planeta Paz foi aquele conjunto que foi criado e saíram, foram para a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e divulgaram. Foi uma coisa espetacular. Mas eu acho que um festival de música Bahá'í aqui no Sultaniê, eu acho que seria uma coisa extraordinária para divulgar velhos e novos artistas, entendeu? Sim, Com sim. certeza. É verdade. O que eu sempre digo para ela é isso: existem várias formas de ensinar. A gente tem que ver qual é o perfil e a disponibilidade de cada um e ver aonde que a gente se encaixa. Como eu sempre digo, olha, se você vai numa conferência e você tem 3, 4 barracos que estão ali fazendo refeição para aquelas pessoas, e nós temos os que são palestrantes, nós temos os que cuidam das crianças para os adultos prestar atenção. Todas essas pessoas Exato, estão exato. ensinando, né? E Todos são muito importantes, do triângulo ao piano, né? eu Então, esse, acho, aquilo que o né? Guardião fala, Janson Bia, é, a melhor e mais eficiente forma de ensinar a fé para os outros é através do exemplo. Eu acho que as nossas vidas é que tem que estar, a gente tem que ter todo cuidado que a gente vive num mundo muito doente e nós temos remédio de cura. Então, se a gente não usa desse remédio, a gente está vulnerável a ser contaminado. Então, eu Verdade. acho que essa moça mesmo que eu contei a história, olha, ela se encantou com o rapaz, ela se apaixonou por ele, pela atitude dele. Não foi por nada que ele falou, muito pelo contrário, foi por nada que ele fez, né? Por aquilo que ele não fez, né? Pelo que ele não fez. Então, Olha, assim, para você ver como Deus é perfeito, eu sei a história de um casal que ele, geralmente os pioneiros, claro que pioneiro solteiro pode também, mas é aconselhado que você possa ir, né, casado, né? O sim, casal é melhor. E ele não estava casado, é um amigo Bahá'í que eu tenho, né? sim. Ele não estava casado. E aí o que que aconteceu? E aí escalaram ele para ir para uma determinada cidade. O que que aconteceu? Ele comprou a passagem do ônibus. Quando ele chegou lá, ele perdeu o ônibus. O ônibus já tinha saído. Ele teve que ir no segundo ônibus. E no segundo ônibus ele conheceu a pessoa que hoje é a esposa dele. Pois é, que coisa, né? Ele conheceu indo para ser pioneiro. Gente, olha, Olha, nesse nosso programa, Uma Graça de Podcast, já teve tantas histórias. Eu lamento tanto que não tem tantas pessoas assistindo. Tem milhares de pessoas assistindo, mas eu acho que podia ter milhões, porque são tantas histórias desse tipo que você acabou de falar, Janson. Assistem a história da Simin Efterrari. Ela conta como é que o pai da Gilda, o senhor Oderico, conheceu a fé Bahá'í numa viagem que ela estava indo para uma convenção, para uma conferência de juventude em São Paulo, indo de Belo Horizonte para São Paulo, e ele indo para assistir um jogo de futebol do Cruzeiro. E ele sentou do lado dela. Ele, cruzeirense fanático. E ele era quase presidente de centro espírita. E ela, Bahá'í, indo para a conferência de juventude. Eu não vou contar a história, mas é uma história lindíssima. Final da Nós vamos história, ver, nós vamos assistir. dando um spoiler aqui. Olha, é, Ele se tornou Bahá'í no futuro e morava num bairro que eu era vizinho dele, eu morava a um quarteirão de distância. Naquele bairro, por causa dele, se tornaram Bahá'ís mais de 40 pessoas. Dentre essas pessoas tem Carlos Alberto, Gabriel, eu, Solange, Lu Gonzaga, e Gil, da filha dele, e os irmãos o Alisson, a própria filha Gilda, 40. Então, assim, meu a gente Deus. não sabe como é que são os destinos que Deus traça. Então, a gente tem que ficar sempre, igual escoteiro, sempre alerta. É isso. sempre Sempre alerta. alerta. É assim que a gente está. Que Bahá'u'lláh quer que a gente ensine. Ponto. Nós temos que estar sempre com esse canal ligado nele, porque ele vai mostrar onde que a gente tem que ir. Olha, Exatamente.
Eu vou contar uma história maravilhosa para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa é uma pequena história, exatamente que exemplifica a ação de Bahá'u'lláh sobre as pessoas que se levantam. Todos vocês conhecem o Sr. Osíris. Conheceram o Sr. Osíris? Você conheceu? Claro, Pois Osíris é. se hospedou muitas vezes lá em casa, em Manaus. O Sr. Osíris, eu conheci, ele ainda era novo, talvez com uns 50 anos por aí. E, inclusive, eu me declarei Bahá'í, ele estava em São Luís, depois que ele ficou viúvo, ele passou um tempo pelo Brasil todo sendo pioneiro. E ele até foi uma época em São Luís, se Como hospedou com o senhor instrutor, né? Instrutor viajante. viajante, se hospedou com o Legal. senhor Casuraí, e foi numa das escolas, numa atividade que nós tivemos lá, que eu conheci. Ele era muito eloquente, ele era muito engraçado, né? E o que que aconteceu? Isso aí é só um preâmbulo, né, sobre o seu Osíris. Agora, contando o que realmente é uma história que eu acho maravilhosa, que realmente merecia a família, de repente, contasse essa história num livro, porque essa história, e outras mais, mas essa que eu vou contar agora, vocês vão ver como é maravilhosa. Ele, depois que ele passou esse tempo de viver dele, sendo instrutor viajante, ele foi para a África ser pioneiro. E lá ele passou por muitas necessidades, inclusive financeiras, a chegar ao ponto que ele estava. E um dia ele pegou, de tanto que ele estava sofrendo com as coisas, estava tendo até, colocando até a subsistência dele em xeque. E aí ele orou para o Bahá'u'lláh e, como te diz, ele ficou zangado com o Bahá'u'lláh. Poxa, Bahá'u'lláh, eu não estou entendendo, eu vim para cá, eu ser pioneiro, eu estou aqui, estou passando por dificuldades, né? Não consigo trabalho, não consigo nada. Cada dia, tipo assim, não estou entendendo, né? Mas, depois que ele se lastimou, eu escutei essa história dos lábios dele. Ele disse que o Bahá'u'lláh faleceu. Aí eu falei assim, mas seu Osíris, você sabe como eu sou, né? Seu Osíris, como é que foi isso? Como é que ele faleceu? Assim, assim, como uma pessoa. O que que ele disse? Ele não disse nada. Ele fala muito pouco. Eu perguntei assim, o que foi que ele falou? Ele disse, pegue a sua melhor roupa, acorde bem cedo e vá para a praça, assim, 5 horas da manhã. Se vista com a sua melhor roupa e vá para a praça cedinho, 5, 6 horas da manhã. Uma praça que tinha lá próximo dele morava. Eu digo, mas seu Osíris, vá lá, falou assim. E ele pode falar com você. É só você querer. Tá bom. Tá, e aí, o que aconteceu? Ele disse, 5 horas da manhã eu acordei, vesti a minha melhor roupa, Fala e só um já pouquinho mais alto. eu fui para Pra Tomou praça. banho. acordei 5 horas da manhã, tomei banho, botei minha melhor roupa, como ele havia dito, e fui para a praça. Quando eu cheguei lá, ainda estava amanhecendo, meio clareando, e não tinha ninguém. E eu fiquei ali sentado, no banquinho da praça, olhando para um lado, olhando para o outro, nada acontecia nada. Quando foi ficando clareando mais, começou a chegar uns carros do governo, aqueles jipes, aquelas coisas de governador, de presidente, né? Sim. E foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. E a praça foi ficando tomada por militares, o presidente estava indo lá falar. Eu não sei se era o presidente, agora que me reservo, ou se era o governador. Era uma pessoa proeminente, político importante. De liderança. A praça começou a ficar cheia dessas pessoas, né? E começou a encher de gente. E ele ficou sem entender, e daqui a pouco ele estava rodeado por aquela praça que estava vazia, outrora já não estava mais. E ele ficou, né, meio fora do ninho, né? Meio estranho, que ele não é nem dali, e de repente escutou uma voz, alguém disse assim, ei! Aí ele disse, até para trás, né? Eu? Ninguém vai me... Não, ele falou, não, você mesmo, vem cá. Aí disse que ele foi, né? Aí ele perguntou, qual é o seu nome? Aí ele disse, o que que você está fazendo aqui? Aí ele foi e contou a história dele, né? Ele foi e disse, ele falou que ele estava, tinha vindo pioneiro, que era de uma religião, ele contou a história dele, e que ele estava fazendo um trabalho, ele falou, o que que você sabe fazer? Aí disse que ele falou, é, eu trabalhei de gráfica e também trabalhei fazendo programa, por isso que ele tinha uma boa voz. Em rádio, programa Rádio, de rádio. rádio. Aí disse que essa pessoa que era importante chamou não sei quem lá dele, o ministro dele lá de comunicação, lá, que falou, olha, leve ele lá, veja o e dê um trabalho para ele Na rádio. na rádio. Aí o que que aconteceu? Ele foi fazer trabalhar nessa rádio.
E quando ele começou a falar, a voz dele no rádio ecoava, porque era rádio, era muito expansivo, um alcance muito grande. Só que lá, tipo ditadura, ele não podia falar o que ele só falava o que era de acordo, né? sim. Então, ele ficou um pouco entristecido por ele não ter, né? Tinha o emprego agora, e é isso que ele foi e falou, disse que falou com o Barral lá. Disse, Barral, não, eu estou muito feliz, agradecido por esse trabalho que o senhor me deu. Mas eu não consigo vir para cá para ensinar. Eu estou, tipo assim, engessado, né? Eu não consigo Falar fazer da o que eu fé. quero falar da fé. Não estou feliz com esse trabalho. Aqui o que aconteceu? Nessa, nesse negócio de ele falar, ele ficou conhecido, porque a voz dele ecoava através de uma rádio, né? Sim. Uma pessoa, ao ouvi-lo, né, chamou ele e convidou ele para trabalhar, pagando o dobro do salário dele. Mas agora, no lugar que ele podia agora falar o que ele queria. Eu só não sei se foi ainda de locução ou se foi de uma outra coisa. Esse detalhe eu não sei. A Ele, família talvez, eu não sei né? se foi logo, eu não sei se foi depois desse episódio, mas depois ele começou a trabalhar na Embaixada Brasileira. Sim, sim. Aí depois inclusive, ele faleceu na embaixada, trabalhando Isso. na embaixada. Mas E aí casou lá com uma outra pessoa, né? isso, quando Ela veio essa, aqui. quando essa revolução teve um período que foi muito, muito quente, tanto o embaixador brasileiro quanto oficiais da embaixada retornaram ao Brasil. E ele não quis vir. Ele era um dos que podia vir para o Brasil, voltar. E ele falou: não, vou continuar aqui. E morreu no posto de pioneiro. Ele E casou com quando uma pessoa alguém de lá. morre, e quando alguém morre no posto de pioneiro, o que essa pessoa se torna? Segundo o Barral lá, mártir. Olha, Osíris é um ah, mártir brasileiro. meu Deus. Mas Uau! de repente, Nossa! essa pessoa, esse programa, seu programa vai ter um alcance muito grande. Pode ser que alguém conheça essa história, E, ou a claro, própria família possa estar vai ouvir, né? Então, é assim, eu deixaria aqui uma sugestão, e ele é uma pessoa, um pioneiro, acho que ele merecia, como todos merecem, mas diante dessas coisas maravilhosas que eu fiquei sabendo dele, poderia muito bem escrever uma biografia dele ou algo do tipo. sem Aí dúvida, fica, sem dúvida. fica a Fica a sugestão. dica. Aí fica a sugestão para quem tem o talento de escrever. Eu digo isso com uma certa tristeza. Nós já gravamos, quer dizer, essa nona temporada já vai chegar a quase 100 convidados a participar do programa, com muita alegria, né? Que realmente foram histórias que não foram registradas no papel, mas traem registrado no Spotify Nossa, da vida aí. Os programas, não pode, numa graça de podcast, É. né? Mas a gente lamenta porque nós temos uma lista de mais de 40 que não aceitaram o convite, por razões muito diversas: doença, é, falta de lucidez, acanhamento, é, eu até digo falsa humildade, porque uns falam assim, eu não tenho nada para contar. E eu ensinei tanto a fé, tive o privilégio de ensinar tanto a fé com essa pessoa ou com esse casal, e que Sabe que ela tem muito para dizer, né? exatamente ela, por alguma razão, não quis. Mas a gente entende. E recentemente, foi acho que na sexta, acho que é sexta ou sétimo episódio, nós convidamos a Inaê para que ela É pudesse estrela. falar um É. pouquinho do pai, né? O No avô, caso é do avô, no caso é do avô. avô, Pudesse falar um pouquinho da família dela, da Ela mãe. sabe dessa história, acho que ela Claro, sabe. ela sabe de histórias que a gente não sabe, né? Não ninguém nem sabe, sonha. E aí, exatamente. por alguma razão, ela não aceitou. Sue e Jack também nós convidamos. Eu tive o privilégio de morar 6 meses na casa do Sue e Jack em Manaus. E foi Ah, ela que me orientou a fazer pedagogia. Eu olha. fiquei tão empolgado, porque minha atividade como Bahá'í, quando mais jovem do que sou hoje, a minha atividade favorita era aula Bahá'í para criança. Eu tinha aulas Bahá'ís em Manaus com mais de 100 crianças. Eu e Verônica, Verônica tinha outra turminha, dava mais de 200 a turminha de Verônica e a minha. E Sul me Caramba. convenceu a fazer pedagogia. Eu fiquei tão assim convencido que eu achava que Sul tinha razão da orientação dela, que a universidade naquela época no Amazonas só tinha a Universidade Federal. E aí tinha duas opções, primeira e segunda alternativa, né? Primeira e segunda opção.
Eu coloquei primeira opção pedagogia, segunda opção pedagogia. Aí E, pronto. e graças a Deus passei. E me tornei pedagogo e fiz administração para trabalhar na Escola das Nações. E a história é outra, né? E a história hoje é sua. Então é isso. Eu acho que muita gente, é, muitos amigos que não aceitaram o nosso convite, né, para participar, deixaram de. Eu sempre digo para eles, né, quando eles não aceitam, exceto a razão de saúde, que é o caso de Sim. Sue e Jack. O Jack não anda muito bem de saúde, mas é uma pessoa muito querida. E Sue também tem dificuldade até hoje no português, né? Então, quer dizer, cada É, um tem seus motivos, né? Mas são pessoas muito queridas igual. E nós esperamos que realmente esse programa possa é, motivar amigos que estão em casa a fazer atividades baseadas nas estratégias, nas experiências que cada um de vocês conta, né? Mas todos perguntam: o que eu devo fazer para sair como pioneiro? O que vocês aconselhariam? Bom, eu aconselharia você conversar com o Bahá'u'lláh e se colocar nas mãos dele, porque é tão mais fácil, ele te manda, não tem saída, não tem. Aonde você estiver, você pergunta para é ali que tens que florescer. Exato. Então, é bom, mais fácil do que a gente imagina, se você realmente conversar com ele e se entregar nas mãos do Senhor, que nós fizemos isso. como eu sou mais razão, como eu já falei, né? Isso tudo que ela disse está correto, mas a gente tem que ver ações mesmo na prática, né? Então, o que que acontece? Hoje, nos está sendo ensinado, primeiro você tem que obedecer às diretrizes da Casa Universal de Justiça, né? A gente tem que se engajar pessoas, né, que estão dentro do trabalho, para poder a gente ir vendo e até mesmo ver as mensagens do Ivan, né, que tem planos para poder compreender um pouco melhor esse organograma, toda essa parte da fé. Isso é um ponto importante para poder você situar. Mas na prática mesmo, o que é ensinar a fé e ser pioneiro? Por exemplo, estamos morando aqui, do lado aqui nós temos uma padaria pequena, nós temos um casal, que é dono da padaria, e eles têm dois filhinhos, que é a Lavinha, que acho que de 5 aninhos, e tem o Davi, de 3 aninhos. Muito lindinhos. A gente está devagarzinho com eles, encostando ali. Sempre a gente vai comprar coisa no supermercado que é mais barato, mas a gente não compra com eles aqui para eles não falirem, porque a gente quer que eles fiquem aqui do lado, e a gente precisa, né? A gente esquece o negócio. Então a gente procura dividir. Vai deixar para ter manteiga? Não tem, vai chegar amanhã. Outro dia eu não como manteiga, como sem manteiga. E aí já chegou, não chegou. Outro, dor de esperança a manteiga, vou comprar no supermercado. Então a gente vai, então nós estamos indo assim, devagar. E convidar a pessoa para fazer orações. Eu gostei muito, hoje, como você perguntou, objetivamente, o que é ser um pioneiro, o que é fazer pioneirismo? É você, primeiro, não pense grande. Isso foi o que nós, a orientação que acabamos de receber semana passada no Instituto. Pense em um, pense em dois, pense em três. O que é que eu vou fazer? Eu tenho alguém do meu lado, aqui, do outro lado, em frente. Convide essa pessoa para fazer uma oração. Ela pode fazer a oração dela. Não se preocupe. Deixe que as palavras de Bahá'u'lláh é que vão tocar os corações, não somos nós. Então, de uma maneira simplória, faça isso. Agora mesmo, nós pedimos muito para barrar lá, como que nós íamos fazer? Porque nós temos o problema de a gente não se fixar muito, está sempre viajando. Mas sabe o que aconteceu? Uma coisa muito legal? Todo dia a gente acorda cedinho para a gente caminhar nós dois. Nós caminhamos meia hora. Nós dois aqui, vamos lá, as quadras, tudo. Há 3 dias atrás, a gente fomos passando por um lugar, tinha mais ou menos mais 10 ou 12 pessoas fazendo ginástica, com um cabinho de vassoura e tal, e uma pessoa lá, assim, instrutora, e nós encostamos, mas como é que a gente faz para participar? Não, é de graça, qualquer um pode. Então, o que eu já falei para a Bia? Nós pegamos 10 ou 12 pessoas. Aí, no outro dia, eu fui com ela. Não tinha nenhum homem, eu era o único homem. 10, 14 mulheres e eu de homem lá no meio. E até elas falaram que tem os esposos que têm vergonha de ir. Então, eu já estou indo, porque eu sou desavergonhado mesmo.
para poder os outros terem. Só que aí já é uma maneira de você fazer amizade com essas pessoas. A Exatamente. partir dali, uma já encostou nela, de evangelho, falando de Jesus para ela. Digo, deixa, não tem problema. O outro já vai encostar, encostando. E é sinal que quando você falar, ninguém vai poder dizer nada também. Então, a gente vai namorando aos poucos. E outra coisa, para finalizar, a gente tem que orar no lugar que a gente quer. Quando eu estive na África, eu não cheguei nem a falar dessa parte da África, eu morei na África quase um ano. Morei com um casal de Bahá'ís lá, o Bahram e a Semi. Sim, Então, eu morei com eles quase um ano lá. É London, cidade. 3 horas de voo de Johannesburgo. Então, tinha um local que eles queriam abrir. Então, o que que nós fazíamos? Todo domingo, a gente reunia os barracos, 10, 12 barracos, cada um, 2, 3, 4 carros, levando 4, e a gente chegava naquele lugar que não tinha nada. A gente chegava numa praça, todo mundo fazia uma volta assim, uma roda, e nós orávamos, pedindo aquela pessoa, e naquela cidade, que Deus emanasse e que buscasse para aquele local. Eu quero até saber, depois desses anos todos que eu não estou mais lá, se nesse lugar onde foi orado, você já não tem uma assembleia, você já não tem uma casa, hein? pois é. Então você perguntou objetivamente o que fazer para ser pioneiro. Primeiro é você orar e pedir que Deus mande as pessoas que têm sensibilidade para poder. E a segunda coisa é você convidar a pessoa para orar, dizendo que ela fique à vontade, você ora o que você quiser, da religião que você quiser, não tem problema, e você ora na sua. E deixa que as palavras sagradas, elas vão penetrar. Não diz no livro de Sim. orações barracas Palavra que cedo ou transformadora. tarde, é? Palavra de Deus é uma palavra transformadora, E criativa. Exatamente. no preâmbulo do livro de orações fala que a oração, cedo, quando você fala, emana em volta, e que cedo ou tarde, por mais despercebida que essas palavras passam, elas vão refletir, elas vão reverberar no coração dessas pessoas. E é isso. Exatamente. E Gente, também, só completando, pergunte, nós podemos voltar semana que vem? Você gostou? E aí você vai fazendo semanalmente. Não isso. tem muita dificuldade, é facinho, facinho. E É só dar o perseverança, né, Bia? e tem que dar o Perseverança. primeiro passo, porque Bahá'u'lláh diz, ama-me para que eu te possa amar. Se não me amas, de modo algum meu amor te atingirá. Exatamente, exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Mas no começo desse nosso programa, nós não apresentamos vocês. Vocês é que se apresentaram, né? Mas a despedida também não é minha. A despedida é vocês que despedem de nós. Mas aqui fica registrado o meu amor e a minha satisfação de tê-los aqui nesse programa. Muito obrigado mesmo. Mas as palavras finais são suas. Olha, eu agradeço a você pelo convite. Estamos aqui para servir a Deus e a fé Bahá'í. Então, assim, é um privilégio ser Bahá'í e é um privilégio participar desse programa tão abençoado e que tem alcançado tantas pessoas. Muito obrigada, querido. E eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, entendeu? Muito obrigado. Aquele dia que a gente foi passando, né, no carro, olha, Padinha, Padinha, peraí, para. Mandei parar, você estava andando, acho que você estava com a sua esposa, né? E de repente, naquele momento ali, imagina eu chegando, por algum momento você, Jansson e tal, não deu, né? Porque eu não estava esperando por aquilo, né? Mas eu tenho lembranças de quando você foi em São Luís, tenho lembrança de a gente junto indo para a reunião, tenho lembrança levando você comigo no carro, que eu estava correndo muito, e você falou, vai, calma, calma, e você me acalmou. Então, você tem um carinho, você tem um carisma, uma espiritualidade muito grande, Sim. e esse programa seu é um programa maravilhoso, e a gente se sente muito honrado em ter sido convidado por você. Esperamos que nossas experiências elas possam, de alguma forma, servir de exemplo ou motivar outras pessoas, né? A gente espera que nós demos o melhor de nós dentro daquilo que Deus nos deu. E agora a gente espera que, de alguma forma, talvez isso sirva para motivar ou para dar um estímulo de alguma pessoa ou uma orientação, que uma pessoa queira saber como é que faz. Como você falou, é simples assim. Então, de todo o coração, todo o nosso amor. Muito Obrigada a obrigado. todos que Um nos beijo bem ouvem. grande. Tudo de bom e que Deus abençoe a todos nós. Todos nós.
Muito, muito obrigado, muito obrigado. Tchau, gente. Tá.